Pensa em alguém que gosta de ver o William ministrando, sou eu. Acho que se o William abrisse um canal no YouTube de ministração, ia estar nos meus favoritos, junto ali com o Luciano Subirá, com o Rodrigo Silva. Gosto, de verdade. Só essa pequena ministração que ele fez sobre oferta, já não precisava mais nem ministrar aqui a palavra. Já estava completo. Tem alguém com calor aí? Não estão com calor, não? Esse ar-condicionado tá bom, mas mesmo assim tá quente demais. Mas glória a Deus. Vamos fechar os nossos olhos, entregar esse momento aqui a Deus. Pedir para que o Espírito Santo venha falar conosco nessa manhã. Te louvamos, Jesus. Oh, Pai, como nós te adoramos, Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento tão especial que nós temos de nos reunirmos com os nossos irmãos. Sua palavra diz que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Nós nos alegramos, Senhor, quando chega esse dia de domingo, de nós viermos até a casa do Senhor, aprender mais a sua palavra, estarmos em unidade com os nossos irmãos, reencontrar as pessoas que nós temos a oportunidade de ver somente aos domingos. Mas o principal aqui nessa manhã não são os nossos irmãos, não são essas pessoas, mas é o Senhor Jesus. Nós estamos aqui única e exclusivamente para encontrar o Senhor, para sermos mudados, moldados e modificados pela sua presença. Nós queremos nessa manhã, Senhor, pedir Espírito Santo para que o Senhor venha tratar aos nossos corações. Que nós possamos, Senhor, aprender mais a sua palavra, que nós possamos sair daqui hoje com uma mente transformada. Senhor, que se essa palavra for especificamente para uma pessoa nessa manhã, já é o suficiente, Senhor. Desde que essa pessoa tenha a vida mudada. E que se for necessário, Senhor, alguma palavra direcionada para a salvação de uma única pessoa nessa manhã, eis-nos aqui para fazer a sua obra e a sua vontade. Senhor, nós te louvamos e pedimos para que o Espírito Santo esteja conosco durante todo esse momento da ministração. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus, meus irmãos. Estamos em... colocaram até um gelinho aqui. Estamos em setembro. Setembro é conhecido aí por Setembro Amarelo. Amém? Prevenção ao suicídio, prevenção à ansiedade, prevenção às doenças psicológicas, depressão. E nós estamos vindo numa série de ministrações que fala sobre o Espírito Santo. Mas eu não podia deixar de trazer uma palavra específica para esse mês de Setembro Amarelo. Então hoje eu quero ministrar sobre uma palavra que ela foi feita e escrita para mim. Eu fiz e eu escrevi essa palavra para mim, e eu ministrei ela para mim. Então, se alguém aqui hoje quiser pegar essa palavra para você também, e se o que transbordar servir para você também, que o Espírito Santo possa te mudar nessa manhã. E a palavra de Deus hoje que nós vamos ministrar é vencendo a ansiedade. Eu não vou pedir para você levantar a sua mão se você sofre de ansiedade, mas os estudos dizem que o mal do século é a ansiedade. Se você não sofre de ansiedade, você provavelmente conhece alguém muito próximo de você que sofre de ansiedade, que tende a projetar no futuro, a querer resolver as coisas do futuro hoje. Porque afinal de contas nós vivemos num mundo onde é o agora, é para já. Nós precisamos disso agora. Então o mundo tem nos atacado de tal forma que tem desencadeado em grande parte das pessoas essa ansiedade. E eu confesso que eu sou uma dessas pessoas que esse pegou. E eu passei algumas coisas que mais para frente nós vamos falar, mas essa é uma área que eu luto muito. É por isso que eu falei que essa ministração eu fiz para mim. Se servir para você, amém. Eu tenho certeza que essa palavra vai te tratar assim como tem me tratado. E eu queria pedir para você abrir comigo o livro de Gênesis, no capítulo 18. E eu concordo muito com o que o William falou aqui, que se não tiver nada para falar, lê a palavra. Que talvez a única coisa que vai ser ministrada é a palavra de Deus. E eu gosto muito de pegar um texto e a gente entender sobre esse texto. E nós vamos ler aqui até uma parte grande, Gênesis 18. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 18. Gênesis 18, do 1 até o 18.
E vai estar aqui na tela também, se você quiser acompanhar. E a palavra de Deus diz assim: o Senhor Deus apareceu a Abraão no bosque sagrado de Manré. Era a hora mais quente do dia, era um dia igual está hoje. Pensa um dia quente desse, era a hora mais quente do dia. E Abraão estava sentado na entrada da sua barraca, porque não tinha ar-condicionado, olha só. Naquela época não existia. Ele olhou para cima e viu 3 homens de pé à sua frente. Quando os viu, correu ao encontro deles, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: Senhores, se eu mereço a sua atenção, não passem pela humilde casa sem me fazerem uma visita. Vou mandar trazer água para lavarem os seus pés, e depois os senhores descansarão aqui debaixo da árvore. Também vou trazer um pouco de comida, e assim terão forças para continuar a viagem. Os senhores me honraram com a sua visita, portanto, deixem que eu os sirva. Eles responderam: está bem, nós aceitamos. Abraão correu para dentro de sua barraca e disse a Sara, sua esposa: depressa, pegue uns 10 quilos de farinha e faça pão. Em seguida ele correu até onde estava o gado, escolheu um bom bezerro novo e o entregou a um de seus empregados, que o preparou para ser comido. Abraão pegou coalhada, leite e carne preparada e pôs tudo diante dos homens. Espera aí que eu me perdi aqui. Pôs tudo diante dos visitantes. Ali debaixo da árvore ele mesmo serviu a comida e ficou olhando. Então eles perguntaram: onde está Sara, sua mulher? Está na barraca, respondeu Abraão. Um deles disse: no ano que vem eu virei visitá-lo outra vez, e nessa época Sara, sua mulher, terá um filho. Sara estava atrás dele, na entrada da barraca, escutando a conversa. Abraão e Sara eram muito velhos. Sara já havia passado da idade de ter filhos. Por isso riu por dentro e pensou assim: como poderei ter prazer sexual agora que eu e meu senhor estamos velhos? Então o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu? Porque disse que está velha demais para ter um filho? Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Pois como eu disse, no ano que vem virei visitá-lo outra vez, e essa época Sara terá um filho. Ao escutar isso, Sara ficou com medo e quis negar. Eu não estava rindo, disse ela. Mas o Senhor respondeu: não é verdade, você riu. Depois, os visitantes se levantaram e foram para um lugar de onde podiam ver a cidade de Sodoma. E Abraão os acompanhou para lhe mostrar o caminho. Aí o Senhor Deus disse a si mesmo: não vou esconder de Abraão o que pretendo fazer. Os seus descendentes se tornarão uma nação grande e poderosa, e por meio dele eu abençoarei todas as nações da terra. Aqui a palavra de Deus diz que Abraão estava sentado na sua barraca, num dia muito quente como esse, e apareceu para ele 3 homens, eram 3 anjos. E estes anjos levaram uma palavra de Deus para ele, falando assim: Abraão, eu sei que o seu sonho é ter filho. Eu sei que o sonho da sua esposa também é ter filho. E daqui para o ano que vem, eu vou voltar e a sua esposa estará grávida. Nessa época aqui, onde aconteceu isso, Abraão estava com 100 anos de idade. Sara estava com 90 anos de idade. Pela lei da natureza, era algo impossível de se acontecer. Não tem como, pela natureza, uma mulher com 90 anos engravidar. Não tem como, pela lei da natureza, um homem com 100 anos engravidar a mulher. Mas havia uma promessa de Deus para aquela família. Havia uma promessa de Deus para Abraão e para Sara. Então, quando os 3 anjos chegaram e profetizaram sobre isso, levaram essa palavra para eles, a palavra de Deus diz que a Sara, ela riu por dentro. Ela não expressou uma risada externa. Mas quem estava falando com eles era Deus. E uma lição muito importante que nós tiramos aqui é que Deus nos conhece melhor do que qualquer pessoa. Nós não precisamos expressar aquilo que nós estamos sentindo. Deus sabe da sua necessidade. Deus sabe o que você está passando. Deus sabe o que você está pensando. Sara riu por dentro. E o anjo falou assim: por que é que a sua esposa riu? Ela ainda tentou negar, falou assim: não, eu não ri não. Sabe quando Deus te fala alguma coisa para você fazer e você não faz e ainda você tenta negar, fala: não, mas eu não fiz, porque isso, porque aquilo, não, mas não era para ser assim. Deus conhece o nosso coração, não tem para onde a gente correr. Deus sabe de tudo. A diferença é que hoje em dia Deus não manda mais anjos para falar conosco.
Na época de Abraão e Sara, Jesus ainda não tinha vindo. Quando Jesus veio e ele partiu, ele disse para os discípulos: é melhor que eu vá, porque aquele que virá depois de mim será o Consolador, e vai te acompanhar e será o ajudador. Hoje dentro de mim, dentro de cada um de vocês, habita o Espírito Santo de Deus. Habita um fragmento, um pedaço de Deus dentro de cada um de nós. Hoje Deus não precisa mais mandar os anjos para falar conosco, porque o próprio Deus habita dentro de mim, habita dentro de você. Na época de Abraão, eles precisavam construir uma tenda, construir uma arca, construir um templo, para que aí sim pudesse falar com Deus. Hoje nós nos trancamos no nosso quarto, nós estamos dirigindo, nós estamos na igreja, nós estamos trabalhando, nós estamos fazendo os afazeres de casa, e nós temos a liberdade de falar com Deus, porque Ele habita dentro de cada um de nós. Mas a nossa mente, ela acaba sendo um pouco limitada. Nós tendemos a acreditar somente naquilo que nós vemos, naquilo que nós ouvimos e naquilo que nós sentimos. Se nós não vemos, se nós não estamos ouvindo e se nós não estamos sentindo, nós tendemos a desacreditar que aquilo é uma verdade. Sara, quando riu por dentro, ela não conseguia enxergar ela grávida. Ela não conseguia ver como é que uma senhora de idade, com 90 anos, vai conseguir engravidar. Ela não conseguia sentir aquilo. Só que daí no verso 14, Deus fala assim: será que para o Senhor alguma coisa é impossível? Nada é impossível àquele que crê, a palavra de Deus diz. Então talvez algo que está no seu coração nessa manhã pode parecer impossível para você, mas Deus tem te falado: será que para Deus alguma coisa é impossível? A palavra de Deus diz que aquilo que os olhos não viram, ouvidos não ouviram e nem penetrou no coração de nenhum homem é aquilo que Deus tem preparado para nós. Nós não andamos na esfera natural das coisas, mas nós temos que começar a andar na esfera sobrenatural das coisas, porque nós não servimos a um Deus de barro, a um Deus de pedra, a um Deus de madeira, nós não servimos a um Deus que está morto e enterrado. Nós servimos a um Deus que é o mesmo Deus de ontem, de hoje e para sempre, um Deus que ressuscitou e está vivo no meio de nós. Então nós precisamos deixar de acreditar somente naquilo que nós vimos, sentimos e ouvimos, mas acreditar no Deus do impossível. Assim como eu falei lá no começo, nós vivemos numa cultura hoje que os especialistas chamam de cultura do imediatismo. É tudo para agora. Nós vivemos num momento onde a gente já não tem mais paciência de esperar as coisas acontecerem. A gente já não tem mais paciência de sentar e ficar pensando, e ficar aguardando, e ficar esperando. Nós não temos mais paciência para isso. Por quê? Porque o mundo tem colocado isso dentro de nós. E muitas vezes não tem para onde a gente correr. Ou a gente acompanha isso, ou a gente acaba ficando para trás. Fica desatualizado. Então nós não temos paciência para essas coisas. Não sei se... Quantos aqui tem menos de 20 anos de idade? Tem uma irmã ali? O Percival tem menos de 20, claro. Não sei se vocês sabem, vocês que têm menos de 20, mas quando eu e quando a maioria das pessoas aqui nasceram, não existia ainda celular. Pode parecer um negócio assim, uau, absurdo. Mas o celular foi inventado quando eu tinha mais ou menos 12, 13 anos de idade. Eu vivi sem celular a minha infância inteira. Não existia. Celular, teoricamente, é uma coisa nova. Evoluiu muito de uns anos para cá, mas é uma coisa nova. Não existia. Naquela época, se eu precisasse falar com alguém, eu precisava ir em um orelhão. Quem é mais velho lembra. Então tinha um orelhão lá na rua, eu tinha que pegar uma moeda, que era chamada de ficha, e eu colocava essa moeda nesse orelhão. E essa moeda, é daí que vem a expressão, caiu a ficha. Se você não sabe, caiu a ficha. Por quê? A gente colocava a ficha e tinha um tempo determinado para a gente falar. Passou daquele tempo, a ficha caía e a ligação caía junto. Então você tinha que ir colocando ficha por ficha. Mas as coisas evoluíram. E aí veio o cartão telefônico. Aí era um cartão muito melhor. Era um cartão de 30 ou de 50 ligações com tempo determinado. Você colocava o cartão lá. Em vez de cair a ligação, ele ia debitando como se fosse um cartão de débito. Ia debitando ali 1, 2, 3, 4, e você ia falando até o cartão acabar. Só que daí acabou isso daí.
ainda existia orelhão e depois veio uma outra tecnologia muito mais nova. E essa foi uma tecnologia muito boa, chamada BIP, pager. Era um pager que as pessoas colocavam aqui no cinto para mostrar que ela tinha um pager, porque a tecnologia era muito grande. E quem tinha eram pessoas que tinham dinheiro. O que você precisava fazer? Você precisava pegar o seu celular, discar um número específico, caía na central telefônica. Alô, atenção, tudo bem? Aí você falava assim, pai, traz pão. E aí essa pessoa ia lá e digitava, e ia uma mensagem para esse pager. E apitava lá no pager do seu pai, da sua mãe, e aparecia assim, ó, pai, traz pão. E ele recebia a notícia. E as coisas foram evoluindo, e aí sim surgiu o celular. O famoso BCP. Primeiro celular que existiu, o Robson teve um. Famoso BCP. Quem tinha muito dinheiro, porque era um negócio muito caro. E as coisas foram evoluindo. Depois veio o StarTAC. O StarTAC você abria ele no meio. Também andava com ele pendurado no cinto, porque precisava mostrar para as pessoas que você tinha. E com o StarTAC veio uma tecnologia mais avançada ainda, chamada SMS, famoso torpedo. Era quase igual o pager, só que você mandava pelo próprio celular. Mandava, chegava no celular da outra pessoa. E você pagava também caro por isso. E aí vieram evolução, até que nós chegamos no que a gente tem hoje, que é o WhatsApp. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu devia ter uns 5, 6 anos de idade. A minha mãe falava assim, vai chegar um dia de que a gente vai ligar para uma outra pessoa e a gente vai conseguir conversar com essa pessoa cara a cara. A gente vai enxergar a pessoa do outro lado do mundo. E eu lembro até hoje do meu pai falando assim, você está doida? Não tem como um negócio desse acontecer. Hoje você pega o seu WhatsApp, faz uma ligação de vídeo e você conversa face a face com a pessoa, mesmo que ela esteja do outro lado do mundo. Então as tecnologias evoluíram. E com isso também veio a nossa falta de paciência. Quando a gente precisava fazer uma ligação pelo orelhão, você precisava marcar com a pessoa. Ó, eu vou te ligar na quarta-feira, meio-dia. Quarta-feira, meio-dia, você tem que estar na frente do telefone, porque senão eu não consigo falar com você. E você chegava no orelhão, tinha 5 pessoas na sua frente. Você tinha que ficar na fila esperando as 5 pessoas terminarem um assunto para você poder ligar. Você tinha uma paciência. Com a chegada do WhatsApp, se me mandam uma mensagem, eu não respondo na hora, já fala lá. Não quer falar comigo. Tá bravo comigo. É ruim de responder esse cara. E quem me conhece sabe que eu sou ruim de responder, principalmente no final de semana. Me mandou, vou ver só no final do dia. Também a mesma coisa com correspondência. Antigamente você mandava carta. Escrevia a carta, colocava no envelope, comprava o selo. Na hora de colar o selo, você falava, não, esse selo aqui é muito bonito, vou guardar. Você pegava o outro selo que era mais feio, colava e mandava a carta. Fazia até coleção de selo. Hoje não, WhatsApp, na hora. Esquentar comida no micro-ondas. Eu vou esquentar a mamadeira da minha filha, o leite dela eu coloco lá, 1 minuto e 30. E eu fico assim, ó. Parece que é uma eternidade. 1 minuto e 30. Sendo que eu ficava esperando o ônibus 1 hora, 1h30, quando eu estudava. E aí veio também o Uber. Hoje você pede um Uber. Nossa, mas está 5 minutos de distância. Está longe demais. Vou pedir outro. Aí pede outro. 4 minutos, melhorou. Mas está longe ainda. Vou pedir outro. Ah, tem um aqui do lado. Aí você pede. Mas o cara não saiu do lugar ainda. Mas você acabou de pedir. E o cara não saiu do lugar ainda. Eu não sei vocês, meus irmãos, mas eu me pego sempre fazendo isso daí. É a cultura do imediatismo. A gente quer tudo para agora, tudo para já. A gente não tem mais paciência de esperar as coisas acontecerem naturalmente. A gente quer tudo para agora, tudo para já. E qual que é o significado de ansiedade? O significado de ansiedade é angústia, é sufocamento, é o excesso do futuro. A gente já pensa lá na frente. Nem aconteceu ainda, a gente está preocupado. Tanto que a preocupação é a pré-ocupação de algo. A gente nem sabe se vai dar errado e a gente já está preocupado. Já está pensando em 1 milhão de coisas, como é que eu vou fazer para isso dar certo, sendo que nem deu errado ainda. A gente nem sabe se vai dar errado, a gente já está preocupado com isso. É o excesso de futuro. Abram comigo lá em Filipenses 4:6. Filipenses 4:6.
Na versão que vai estar aqui na tela, é a versão Nova Tradução para a Linguagem de hoje, que diz assim: não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam, e orem sempre com o coração agradecido. E na versão mais conhecida de todas, diz assim: não andeis ansiosos com coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica com ações de graça. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje uma criança de 7 anos de idade, ela já tem informação, muito mais informação, do que o imperador romano na época de César. Uma criança de 7 anos de idade. Hoje nós somos bombardeados de informação por todos os lados. A gente acorda já com informação. Muitas vezes a gente tem o costume de dormir com o celular do nosso lado. A gente acorda com o despertador do celular, na hora que você desliga o despertador, você já vê que tem uma mensagem, já abre a mensagem. Seu cérebro não tem nem tempo de despertar, já está sendo bombardeado de informações. Informação atrás de informação. Antigamente, quando eu esperava no ponto de ônibus, eu ficava olhando o movimento, ficava prestando atenção nos carros, ficava vendo as pessoas andarem na rua, olhava a fachada dos prédios, não tinha o que fazer, eu tinha que ficar esperando. E se parar para pensar, eram poucas informações que entravam no meu cérebro. Hoje, se eu estou parado, esperando alguma coisa, em questão de 5 minutos, rodando o Instagram, olhando o Facebook, o WhatsApp, milhares de informações já entraram no meu cérebro. E o nosso cérebro não está preparado para isso. Então, por conta disso, a gente tende a ficar sufocado, angustiado, preocupado e até muitas vezes comparando nossa vida com a vida de outras pessoas. A grama do vizinho é sempre mais verde, não é verdade? Não é verdade. A gente olha muitas vezes para o outro e fala assim: nossa, a vida dessa pessoa é perfeita. Olha, a pessoa está 6 horas da manhã na academia. Nossa, como eu queria estar 6 horas da manhã na academia. Olha isso, a pessoa está comendo hoje um prato de salada tão bonito. Ela é muito fitness. E eu não consigo ter isso daí. Nossa, mas daí você vai ver aquilo por trás da foto, não é bem essa realidade. É uma falsa realidade. Eu lembro quando minha filha era pequena, que ela chorava muito, era muito difícil. E minha esposa falou assim: parece que é tão fácil cuidar de criança, você vê as outras pessoas cuidando, parece que é tão fácil. Eu falei: abre o seu Instagram. Quantas fotos tem da nossa filha chorando? Quantas fotos de dificuldade tem da nossa filha? Ela nenhuma. Falei: você acha que as outras pessoas vão postar? Só posta coisa boa. Então a gente olha para as outras pessoas e fala assim: nossa, mas é tudo muito lindo. É uma maravilha, as pessoas não têm problema. Quem tem problema sou só eu. Parece que é só comigo que as coisas são muito difíceis. Então vamos falar um pouco mais sobre a ansiedade. É até perigoso que tem uma psicóloga me olhando ali. Já está... Se eu falar alguma coisa errada, Ju, você pode subir aqui e pegar o microfone. Os efeitos da ansiedade no corpo físico. O que a ansiedade provoca no nosso corpo? 50% das doenças são psicossomáticas. O nosso cérebro faz com que produza doenças em nosso corpo. Então a gente está muito estressado, a gente está muito angustiado, a gente está com muita ansiedade e faz com que o nosso corpo reaja com isso. Ele quer combater isso daí. É natural o nosso corpo querer combater e com isso vem as doenças. Grande parte das doenças de ossos, dos ossos, é por conta do nosso cérebro, que a gente fica muito preocupado. Artrite, artrose, osteoporose, doenças nos ossos de uma forma geral. Parte do nosso cérebro. É por isso que hoje você pega muitos coaches falando como ter uma qualidade de vida melhor. Se exercite. Vai fazer uma academia, uma caminhada, vai andar de bicicleta, vai fazer alguma luta, algum esporte, porque você ocupa a sua mente, você gasta suas energias. Você faz com que o seu cérebro oxigenize, como é que é? Que venha mais oxigênio para o cérebro. E funciona muito melhor. Só que muitas vezes a gente não faz nada, a gente só fica preocupado, pensando no futuro, preocupado com o que pode acontecer. Inclusive o câncer, já tem estudos comprovando isso, o câncer tem raiz de amargura e falta de perdão. Não sei se você sabia disso, mas muitos cânceres são gerados
por falta de perdão. A pessoa passa a vida inteira remoendo aquilo e fala assim, eu não vou perdoar, ele não merece o meu perdão. Sabia que a falta de perdão é como se você tomasse veneno esperando que a outra pessoa morresse? É você tomando veneno e se matando aos poucos, esperando que a pessoa que te feriu morra no seu lugar. Só que isso só prejudica você mesmo. É só você, só faz mal a você mesmo. Então esses são os efeitos da ansiedade no nosso corpo. E no ambiente espiritual? O que faz? Quais são os efeitos? A nossa ansiedade atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Nós não conseguimos ter um relacionamento mais profundo com Deus. Quantas vezes eu estou lá na minha crise de ansiedade, eu paro e penso, falo assim, mas eu nem orei ainda, sendo que era a primeira coisa que eu deveria ter feito. Então a ansiedade atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Ela faz com que a gente tire os olhos de Deus e passe a focar somente no problema. Como que eu vou resolver esse problema? Já pensou se Abraão e Sara tivessem pensado, como é que eu vou resolver esse problema da Sara aí? A gente quer ter um filho. Mas não dá para ter um filho. E também não tinha tratamento naquela época. Não dava para fazer tratamento. A tecnologia não era avançada. E Abraão simplesmente desistisse desse sonho dele. Ele ia estar focando tanto no problema que ele ia esquecer de Deus. Talvez lá fora, quando estava na hora mais quente do dia, e ele estava sentado na tenda dele, talvez ele estivesse até pensando nisso. Nossa, Senhor, o Senhor fez uma promessa para mim de que eu teria um filho, mas não vai mais dar certo. Se ele tivesse de cabeça baixa, pensando somente no problema dele, ele não teria olhado para o alto e visto os 3 homens vindo. E a palavra de Deus não diz que os homens iam parar na casa dele. A palavra de Deus diz que ele falou, se vocês me deram a honra de sua visita, não passe da minha casa sem me fazer uma visita. Foi ele que chamou Deus para dentro. Então muitas vezes a gente está cabisbaixo, pensando no nosso problema, pensando, Senhor, o Senhor prometeu, mas não está fazendo nada. Sendo que Deus está ali, com a solução na nossa frente, e a gente não levanta os nossos olhos e olha para Deus. A ansiedade tira os nossos olhos de Deus e coloca os nossos olhos no problema. E nós precisamos entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Como eu falei, a gente vive numa cultura de imediatismo, a gente quer tudo para agora, a gente quer tudo para já. Só que o tempo de Deus não é o nosso tempo, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Inclusive, para a gente se aprofundar um pouco mais, a maior parte da Bíblia foi escrito no grego. E no português nós temos algumas limitações na nossa língua. Então tem algumas coisas que foram escritas no original do grego, mas que a gente não consegue traduzir ao pé da letra. Por exemplo, se a gente pega a palavra amor. Amor, em português, é amor. Eu te amo, eu amo tal coisa, é amor. A gente não consegue distinguir o amor de amor no português. Mas no grego, quando ele foi escrito, há 2 formas de escrever. Era o amor phileo e é o amor ágape. Quando nós falamos do amor phileo, é um amor que nós falamos assim, por exemplo, eu amo ir para a igreja no domingo. Nossa, eu amo aquele restaurante, tem uma comida maravilhosa. Eu amo ir para a praia. Nossa, eu amo demais. Esse cachorrinho aqui, ó, nossa, eu amo demais esse cachorro. Amo muito. Nossa, eu amo. É o amor phileo, é um amor mais raso. Não é que de fato você entregaria sua vida por aquela coisa. Não é que você daria sua vida por aquilo. Diferente do amor ágape. O amor ágape é um amor profundo. É o amor de Deus. É um amor que de fato, se possível, se necessário, eu entregaria a minha vida por ele. Eu amo a Deus. Eu amo a Jesus. Eu amo a minha esposa. Eu amo a minha filha. Eu amo a minha família. É diferente, não é? Eu falar assim, eu amo a minha esposa, e falar, eu amo ir naquele restaurante. A palavra em português é a mesma, eu amo. Mas a intensidade, ela é diferente. E no grego tem essa diferença de uma palavra para outra. Eles conseguem mudar isso. A mesma forma, a gente pega na parte do tempo. Para nós, tempo é tempo. Uma das passagens mais conhecidas da Bíblia é Eclesiastes 3.
que fala que há tempo para todas as coisas. Eclesiastes 3:1, não precisa abrir, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Quando foi traduzido para o português, traduziu como tempo. É tempo, para nós é só tempo. Então, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Sabe como foi escrito em grego? Em grego está escrito assim: tudo tem o seu cronos determinado, e há um kairos para todo propósito do céu. Então, no grego, há uma distinção de tempo e tempo. Há dois tipos de tempo no grego. Há o tempo kairos e há o tempo cronos. São dois tipos de tempo diferentes. Então, quando nós pegamos a tradução literal de Eclesiastes 3, tudo tem o seu cronos determinado, e há um kairos para todo propósito debaixo do céu, já muda completamente o sentido da frase. E vamos entender o que é o tempo cronos. O tempo cronos é o tempo cronológico das coisas. Desde o dia que eu nasci, até esse exato momento que eu estou aqui, foi o meu tempo cronológico. Eu tenho 34 anos, 11 meses e alguns dias. Eu vou fazer aniversário mês que vem, viu? Vocês já podem ficar atentos aí. É o tempo cronológico. Hoje é dia 24. Hoje é dia 24, agora são 10h22 da manhã. É o tempo cronológico das coisas. Então, o tempo que você acorda, que você toma o seu banho, que você vai para o seu trabalho, que você almoça, que você faz uma reunião, que você brinca com seus filhos, que você volta para casa, o tempo que você perde no trânsito, o tempo que você perde esperando o Uber, é tudo um tempo cronológico. Foi destinado da meia-noite de um dia até as 11h59 desse mesmo dia, é um dia. Virou meia-noite, é outro dia. Esse é o tempo cronológico das coisas, que no grego foi traduzido e eles entendem como cronos. E tem também o segundo tipo de tempo, que é chamado de kairos. E esse é o tempo de Deus para as coisas. Esse é o tempo oportuno, apropriado, o tempo decisivo. Esse é o tempo de Deus. É o tempo que não pode ser medido, não pode ser calculado e nem mensurado. Então o tempo kairos, ele é o tempo de Deus. É o tempo que eu e você não conseguimos invadir o tempo dele. A gente não consegue entrar no tempo do kairos. Mas, quando Deus invade o nosso tempo cronos, ele se torna em kairos. Foi o que aconteceu com Abraão e Sara. Abraão e Sara estavam vivendo no tempo cronos. Ele tinha 90 anos, ele tinha 100 anos, Sara tinha 90 anos, estavam vivendo no tempo cronológico. Quando Deus chegou e invadiu o tempo deles, se tornou um tempo kairos, falou: você vai engravidar. Ah, mas eu não posso, eu não tenho mais prazer sexual com meu marido. Você está desacreditando? É o meu tempo, não é o seu tempo. Então, quando nós colocamos as nossas expectativas na força dos nossos braços e naquilo que nós conseguimos fazer, nós estamos limitando Deus de invadir o nosso tempo e fazer o milagre. Quando nós estamos simplesmente de cabeça baixa, pensando no problema e tirando o foco de Deus, nós estamos limitando o Deus de chegar e mudar o nosso tempo. O verso 14 de Gênesis 18 fala: por acaso há algo que para Deus seja impossível? Não há nada, meus irmãos, nada. Eu posso pensar numa coisa completamente absurda na minha cabeça e falar assim: não tem como isso acontecer. E Deus olhava lá: coitado, não sabe de nada, inocente. Isso é fácil de fazer, isso é uma coisa simples para Deus. Então nós precisamos parar de limitar a Deus e deixar Ele agir na nossa vida. A nossa ansiedade não pode nos dominar. A nossa preocupação do futuro não pode nos bloquear, porque para Deus nada é impossível. Talvez o seu projeto de vida hoje, agora eu lembrei, eu estava conversando com um irmão aqui na igreja esses dias, e ele falou assim: irmão, eu tenho certeza que eu vou comprar minha casa. Mas se eu falar para você hoje que eu tenho R$1.000 para dar de entrada, eu não tenho. Mas eu tenho tanta certeza de que eu vou comprar minha casa, que eu sei que eu vou comprar minha casa. Ele está dando liberdade para o kairos invadir o tempo cronos dele. Não é por nós. William ministrou muito bem aqui, falando que a gente limita muitas vezes o nosso dinheiro. Ah, mas se eu deixar, vai faltar e não sei o quê.
Deus não está preocupado com isso. Não é o meu dinheiro, é o dinheiro de Deus. Eu não estou ofertando o meu dinheiro, eu estou ofertando o dinheiro de Deus. E se o dinheiro é de Deus, o que impede Ele de amanhã Ele me tirar daqui, me levar para um outro país, me levar para uma outra casa, me levar para um outro lugar? Eu posso não ter condições, mas não depende de mim. Às vezes você olha lá no futuro, preocupado com alguma coisa, e você fala assim, não tem como, o que eu vou fazer? E Deus vai lá e toma uma atitude, faz uma reviravolta na sua vida, que as coisas acontecem como um passe de mágica. Eu lembro quando eu fui casar, a gente não tinha condições de comprar a nossa casa. Eu tinha feito um Construcard na época, que é um empréstimo da Caixa. A gente ia reformar um corredor na casa da minha sogra, lá em Carapicuíba. E eu fiz um empréstimo na época de R$15 mil, que era o que eu tinha calculado para reformar, era literalmente um corredor, meus irmãos. Ia da parede até aqui, assim, mais ou menos. Era isso aqui. Eu e minha esposa, a gente ia morar nisso daqui. E o empréstimo de 15 mil eu tinha feito para reformar isso daqui. Só que Deus tinha algo muito maior para nós. E nos trouxe até um terreno aqui em Santana de Parnaíba. E Deus falou tão forte aos nossos corações de que Ele ia dar essa terra para nós, como prometido, que nós acreditamos, mas nós não tínhamos condições daquilo. Eu sei que, num período onde eu estava desacreditado de tudo, até o período onde eu comprei o meu terreno, eu reformei e eu passei a morar, não foi um ano. Em um ano eu ia reformar um cômodo e Ele me deu uma casa, com tudo pago. Nesse mesmo ano, a gente não tinha condições nem de construir. A gente construiu, a gente casou com uma festa, a gente trocou de carro, a gente fez uma viagem e a gente não tinha dinheiro para nada. Eu tinha feito um empréstimo. Só que quando você dá liberdade para o tempo de Deus invadir o nosso tempo, as coisas acontecem. Então a gente precisa parar de limitar a Deus. Ah, mas porque eu já orei muito por essa causa, continua orando e acreditando. O tempo de Deus não é o meu e o seu tempo. Ah, mas eu estou orando muito pela cura de certa pessoa. Eu já orei, estou há 2 anos, 3 anos, 4 anos orando e Deus não curou. Porque o tempo de Deus não é o meu e o seu tempo. Não é como eu e você quer, meus irmãos. Continue crendo. Se Deus ainda não fez, é porque Ele quer te ensinar algo. O que o Senhor quer me ensinar, Deus? O que o Senhor quer me ensinar com isso que eu estou passando? Fala comigo. Se é para me ensinar algo, já me fala logo que eu quero aprender logo. Eu já quero ser ensinado logo para passar por essa situação logo. Mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. Queria pedir para a equipe de louvor subir. A gente já vai encerrar. A verdade é, meus irmãos, que muitas vezes a gente acaba esquecendo de Deus, por ser algo que a gente não enxergue. A gente acaba muitas vezes limitando Deus. Eu estava num discipulado com o pastor Neto esses dias, e aí ele tem certas frases, certas palavras que me marcam, e eu fico remoendo aquilo durante muito tempo, e Deus tem falado muito comigo. Eu ministrei aqui um tempo atrás sobre a ousadia de você orar pelas pessoas, de você profetizar pelas pessoas, de você entregar alguma mensagem de Deus para as pessoas, e que muitas vezes a gente não tem essa coragem de fazer. E o pastor Neto me falou uma coisa que eu fiquei remoendo nisso. Ele falou assim: se a gente está lá na igreja e do nada uma pessoa cai endemoniada na sua frente, qual a primeira coisa que você faz? Eu falei, descer, colocar a mão, expulsar em nome de Jesus. Ele falou, você vai pensar 2 vezes antes de fazer? Não, já desço, sai em nome de Jesus. Não tem o que fazer, a pessoa está endemoniada aqui na frente. Você não tem outra opção, vai fazer o quê? Vai jogar ela lá na rua? Você vai orar e vai expulsar. Aí ele falou assim, e por que é que a gente não tem a mesma atitude quando chega alguém doente na nossa frente? Se a pessoa chega na nossa frente e fala assim, nossa, estou com uma dor na perna, por que é que você já não tem a mesma ousadia de falar assim, vamos orar agora? Por quê? Tem o que fazer. Ah, vai no médico. Ah, toma um remédio. Ah, deve ser um mau jeito, você dormiu em cima.
a gente precisa começar a entender que muitas coisas que acontecem na nossa vida são espirituais. E coisas espirituais se combatem no ambiente espiritual. Então as nossas ansiedades muitas vezes não têm a ver com o reino físico, mas espiritual. Deus está querendo tratar alguma coisa na sua e na minha vida hoje. Como eu falei, essa ministração eu fiz para mim. E eu tenho sido tratado dia após dia nessa questão de ansiedade. E hoje eu tenho conseguido parar e sentar e falar assim: Senhor, eu não vou fazer nada. Eu quero que o Senhor me fale o que eu preciso fazer. Eu quero que o Senhor me direcione qual é o caminho que eu devo seguir. E quer saber uma coisa, meus irmãos? 90% das coisas que eu me preocupava que aconteceria, não aconteceram. Eu estava me preocupando à toa. Muitas coisas que talvez você que está sentado aí, está preocupado, nem vai acontecer. Mas você está preocupado à toa. Ou você está tão ansioso para que aquilo aconteça que você não consegue descansar no Senhor. Então, enquanto o louvor toca, coloque as suas ansiedades e preocupações diante de Deus. A palavra de Deus diz assim, segundo Pedro 3,8: um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Que o tempo de Deus possa chegar na sua vida, mas que você tenha a paciência de esperar, porque Deus sabe o momento exato de fazer as coisas acontecerem.